forte. Não há obra igual a tua, Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno. Pois só tu és um Deus eterno, e não há outro igual. Pois só tu és um Deus eterno. Bem forte. E céu, tu és um Deus grande, não há outro igual, mais forte. Celebre, exalte o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, família. Shalom, shalom. Espero que todos estejam bem. Que bom encontrar com vocês nessa noite, entendendo que é o Senhor que nos traz neste lugar, é o Senhor que nos conduz. Bom ver alguns amigos, alguns convidados, que o Espírito Santo possa suprir tudo na tua vida, em nome de Jesus. Amado, nós vamos meditar na palavra nesse instante. Há um texto que está no livro do profeta Oséias, capítulo 6, os versos 1 e 2. Nós vamos entender o que Deus tem para nós nessa noite, a partir desses dois versos. Oséias, capítulo 6, versos 1 e 2. Glórias a Deus. Aleluia. Você encontrou, meu querido? Se você não trouxe Bíblia, está aqui na tela para te ajudar. Antes de ler, eu quero orar com você. Feche teus olhos. Pai bendito e de amor, é no nome do Teu Filho que nós estamos aqui reunidos. E assim está escrito, para fazermos tudo em Teu nome. Também está registrado em João 15 que sem mim, que é Cristo, nada podemos fazer. A Tua igreja que se movimentou na cidade de Lins hoje, cada um saiu dos teus lares, outros de Guaiçara ou de outra região, e vieram se encontrar contigo. E que encontro especial, Senhor. Nós não merecemos tamanho favor. Poderíamos estar em qualquer outra programação que é tão somente para o nosso prazer e descanso, mas nós decidimos a melhor parte, estar diante de Ti. Aquilo que foi um tumulto para os meus irmãos durante a semana ou durante o dia, aquilo que atrapalhou a comunhão deles, nós colocamos todas as ansiedades agora aos Teus pés. Aquilo que foi físico, que foi orgânico, que foi biológico, nós apresentamos também diante de Ti, porque foi o Senhor que nos formou. O Senhor conhece as nossas entranhas. Mas qualquer transtorno de evidência espiritual, nós damos uma ordem agora que se retire desse ambiente em nome de Jesus. Toda perturbação das trevas, toda inquietação de Satanás, nós damos uma ordem agora em nome do Senhor Jesus. E que o nosso amado Cristo se faça presente, a começar na nossa mente, no nosso ouvido, no nosso ouvido, e que tenhamos esse coração de servo nesse lugar, para poder ouvir e praticar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro profético é complicadíssimo de ler, porque a natureza que Deus vai expor através desse profeta, na visão humana, na ótica social, ela é contraditória. Porque Deus, ele pega o próprio Oséias
como um modelo de relacionamento. Vai, Oséias, essa é a ordem de Deus: se case com uma prostituta e tenha filhos com essa prostituta. Então, ler isso, ainda mais nessa geração que nós estamos, essa geração de 2025, que ela se alterou no conceito, principalmente, moralidade. E quando nós olhamos para a imoralidade sexual, esse livro, ele se torna, se não tiver uma leitura santificada, um pensamento puro, se torna um livro, preste bem atenção, tendencioso. Então, se Deus usou Oséias para casar com a prostituta, então Ele pode falar comigo e eu ter uma vida pregressa. Esse é o pensamento impuro de uma geração que está cada vez mais corrompida no entendimento. Mas para aquele que é dedicado ao Senhor, tem uma vida de comunhão, e para os puros, a Bíblia diz que todas as coisas são puras. Para aquele que lê esse livro, principalmente o capítulo 5, que é o finalzinho de onde nós vamos começar, você tem que ler o 5 para entender o 6, mas eu vou começar aqui do 6, aí em casa você lê o livro todo, é curtinho, 14 capítulos só. Então, a hora que nós entramos nesse ambiente aqui, nós vamos ver que Deus, Ele pega o modelo e fala assim: está vendo, Israel? Da mesma forma que Oséias se casou com uma prostituta e teve filhos com ela, é o jeito que vocês se relacionam comigo, vocês prostituíram a adoração. Então, se torna uma leitura necessária, porque o que nós mais vemos nessa época nossa é a prostituição de coisas, não só sexual, né? Prostituir é investir seus recursos para um prazer imoral. Prostituição é quando tem uma relação financeira, principalmente. E quando é infidelidade no casamento é adultério, e quando solteiro é fornicação, amém? Mas quando entra recurso, é prostituição. Então hoje nós temos um comércio prostituído, nós temos contratos prostituídos, porque é um cenário da vantagem, é a lei de quem fala mais alto, pastor André, quem fala mais forte, quem tem influência no grito, não é mais influência por sabedoria, por conhecimento, por estratégia, por inteligência. É uma geração que quer ganhar no grito. Que tipo de grito? Perverso, se possível com suborno. E suborno, irmãos, não é quando a pessoa só para numa blitz policial, ele oferece dinheiro. É a intenção de quebrar a lei ou o princípio com vantagem própria. Isso é suborno, sem precisar ter dinheiro. Então qualquer quebra de princípio para vantagem própria, que hoje é mais difícil as pessoas terem troco, né, em padaria, em mercado, etc., porque está aí o recurso chamado Pix. São poucos que ainda usam o dinheiro em papel. As pessoas usavam muito, né, em mercado, em farmácia, em transporte coletivo, principalmente cobrador, às vezes naquela... Alguém já foi cobrador aqui de transporte coletivo? Alguém já foi ou não? Que está aqui? As pessoas tinham uma agilidade extraordinária. Gente, que risco que era ser cobrador, né? Estou pensando aqui agora, por esse mundo nosso que quase não tem ladrão. Dinheiro uma tampinha, um monte de dinheirinho ali, você colocava o seu também, e ele abre e fecha, etc. Enfim, às vezes a gente levava vantagem no troco que o cobrador errou, veio a mais. O que faz? Devolve. Mas não, os infelizes brasileiros achavam que, uau, ele errou, vou comprar um lanche. Lanche maldito. Deus me abençoou. Abençoa você com um raio. Deus não entra nessa não. Deus não deixa a gente levar vantagem em nada. Então a gente achava que levou vantagem porque o fulano errou. É só você ler
Velho Testamento, você vai ver qual o comportamento quando alguém erra com você. Aliás, é uma ordem de Moisés para o povo de Israel que, se você ver o animal de um teu inimigo precisando de ajuda, vai lá e ajuda. Então, o contexto nosso social hoje, ele é prostituído, irmãos. Agora tem uma cena aqui no verso 1 e 2 que Deus entrou em cena, que o próprio Deus agora vai agir, o próprio Deus vai tratar Israel, porque chegou a hora de tratar. O capítulo 6 é quase a metade da história, tem 14 capítulos, e Deus vai falar assim: eu vou cuidar de vocês agora, só que com disciplina. Agora vamos ver como que Deus vai tratar esse povo que se prostituiu. Verso 1 e verso 2, diz assim na Nova Versão Internacional, vou ler em duas versões: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos na sua presença. Olha a versão Almeida, revista e corrigida, uma outra versão, que eu vou precisar de algumas palavras-chave aqui para você entender como que Deus nos trata. Diz assim: venham e voltemos para o Senhor, pois Ele nos despedaçou, mas nos sarará, diga sarar, fazer ferida e nos ligar. Então são 3 coisas que nós vamos meditar. No verso 2 ele vai dizer: após 2 dias nos, diga, revigor, mas e no terceiro dia nos levantará, diga levantar. E por fim, Oséias vai dizer: e viveremos diante, na frente dele. Bom, eu vou deixar esse assunto aqui do verso 1 e 2 entre parênteses. Quero fazer uma cama com vocês, para depois voltarmos para essa ideia de despedaçar, sarar, ferida, ligar, revigorar, levantar, viver diante de Deus. Um monte de palavrinha que a gente vai ter que mergulhar nela para entendermos, preste bem atenção, o que o pecado fez e faz em nós. Como nasceu essa mensagem? Há uns 3 dias, é doideira, vida profética é assim também, sou meio profeta também, amor, peguei um pouquinho de você, e um dedo inflamou do nada, o dedo do meio inflamou do nada, está inchando e está doendo, não lembro se bati, sei lá o que aconteceu. Bom, se está inflamado e está inchado, que remedinho você me recomendaria como um bom doutor brasileiro popular? Hã? Fala um remédio aí bom. Não posso, sou alérgico. Para inflamação, o que você recomenda para mim? Ibuprofeno, o que mais? Não posso também ibuprofeno. Hã? Nem conheço. Não posso. Nimesulida, eu fui nele. De 100 miligramas, uma dosezinha. 3 horinhas depois já parou de doer. 100 miligramas, aí fiz minha conta, né? Bom, 100 miligramas, então tem que ser no mínimo de 12 em 12. A gente é meio médico, né? Automedicação, não recomendo. A segunda dose, uau, já sumiu a dor, dava aquela apertadinha assim, já tá legal. Aí eu penso nas receitas que eu já recebi. Bom, o médico fala que tem que ser no mínimo uns 3 dias. Que doideira, né, irmãos? Estou sendo gravado hoje, é que eu vou ser processado aí, não sei não. Mas enfim, desinchou, parou a dor. A hora que desinchou e parou a dor, eu falei assim: por onde que saiu a inflamação do meu corpo? Fui estudar por onde sai a inflamação, por onde sai a infecção, por onde sai a alergia. Aí eu fui para o mundo da medicina e descobri um monte de coisinha que é importante para nós entendermos como o pecado sai da gente. Já te adianto, de pirona não resolve. Então prepare o teu coração, irmãos, e aproveite essa cama que eu vou fazer aqui, para a gente poder voltar em Oséias, nesses minutinhos que a gente vai poder desfrutar nessa noite, e nós sermos sarados nessa noite. Porque a enfermidade ela nos abate, algumas delas deixa de cama,
se alimenta mal, dorme mal, porque é uma enfermidade. E o pecado, ele não é só uma enfermidade, irmãos, ele é destrutivo. Eu adianto para você, sem Jesus, uma doença incurável. O pecado foi uma injeção de morte que afetou toda a nossa existência. Então vamos ver como que os medicamentos, desculpa os doutores, eu sei que tem doutores, nem vou olhar para eles, tem doutores aqui, tem veterinários aqui. Como os medicamentos, eles atuam no nosso corpo. Então vamos à aula agora, tá? Abre a sua cortina para a sala de aula, vamos estudar um pouquinho medicina. Não vale eu levar isso aqui para casa, porque eu só sou um pastor popular, que não tem CRM, mas é pastor. Esse pastor tem que saber tudo, gente. Tem que ser médico, psicólogo, psiquiatra. Ser tudo. Ser não. Entender a linguagem, principalmente porque Jesus fala que nós somos um corpo. Então, se Jesus fala que nós somos um corpo, eu preciso aprender algumas coisinhas sobre o nosso corpo. Quanto mais eu entendo como o corpo trabalha, funciona, combate algumas coisas, eu entendo o reino de Deus, irmãos. Então, por isso que estou me dedicando nesses últimos tempos, vontade de fazer medicina. Se vocês financiarem, o ano que vem eu faço a provinha. Acho que dou um doutor bom, afinal, particularmente. Acho que senta. Qual que é o teu problema? A pessoa já sai curada no susto, né? Mas enfim, o nosso corpo, quando tem qualquer inflamação ou infecção, ele ativa, essa defesa do nosso corpo é ativada através de bloqueios ou ativação de receptores. As células ficam doentes, elas tentam por si só se reconstruírem, se defenderem. Quando não há essa realidade toda de defesa das células, é onde vem a inflamação. A inflamação, quando ela gera um vermelhidão, é porque aquela área tem um ajuntamento maior de sangue tentando ali, porque sangue é vida, amém, irmãos? É o próprio sangue se distribuindo no corpo para poder combater aquele tipo de corpo estranho dentro do nosso corpo. Então ele fica vermelho, aquela parte, ela incha. E se ela infecciona, gera pus. Mas é o corpo tentando falar assim, eu quero sair desse estado. E quando não resolve, aí o corpo ele fica febril primeiro. A febre é boa, sabia disso? É o corpo falando assim, vamos queimar esse trem aí. Vamos jogar fora essa. Aí o que nós fazemos? Aí entra a bendita de novo, a dipirona. Mas é o corpo falando assim, você tem que cuidar disso aí. Então essas células que estão tentando trabalhar, eu quero pegar um exemplo, só um exemplo aqui, que é de quem cuida da sua pressão, quem faz controle da pressão alta aqui, pressão arterial. Aulinha de graça hoje para vocês, tá? Tá bom, Alisson? Ruim demais esse negocinho ou não? A minha, irmãos, por exemplo, ela é pressão de bebê, 10/7. Se ela for 11/8, já dá dor, já muda tudo em mim. E se ela cai 9 por não sei o que, o negão fica branco, já começa a cair a pressão. Ela é um fiozinho de equilíbrio. Mas a pressão alta, como que ela surge, como nós temos que combater e como os remédios agem lá. Não esqueça, nós estamos numa pregação, aqui é a Assembleia de Deus Promessas. Nós lemos Oséias, só estou fazendo uma cama para a gente poder entender o que é o pecado. Então, o nosso corpo, ele cria essas defesas e quando não consegue fazer isso, nós entramos sob prescrição médica com medicamento. Mas o que acontece dentro de nós, principalmente no nosso corpo, quando se tem a pressão alta? Existe uma ECA que se chama enzima conversora de angiotensina. Não precisa guardar nada disso. Os nossos rins, olha que coisa séria, ele gera algumas proteínas, porque na pressão alta nós tivemos uma diminuição dos nossos vasos sanguíneos, esqueci o nome bonito disso aí. Quando os vasos diminuem, a pressão aumenta, os nossos rins querem trabalhar, que libera uma enzima chamada renina. Essa renina é responsável agora em tentar trazer tudo ao normal de novo na pressão arterial,
Mas aí chega o remedinho lá dentro. Qual que é o remédio de pressão alta mesmo? Losartana, um deles. A losartana vai lá, tem um monte aí, né? Como se fosse uma chave na célula, codificada. Essa dosagem da losartana, ela entra no seu corpo e vai lá justamente onde está com insuficiência. Conecta nessa célula, essa célula começa a reagir, a se defender e a se reconstruir. Existe um grupo de células que chama macrófagos. Nome bonito, né? Grandes comedores. O próprio corpo começa a combater disso aí. Então ela foi estimulada por um remedinho. O remédio é um estímulo para o corpo reagir. Então nessa reação desses macrófagos estão agora tentando eliminar esse corpo estranho. Os vasos começam a dilatar de novo. Aquilo que estava em deficiência, principalmente sódio. Quem tem pressão alta pode comer comida com sal? Porque essa ideia de sódio no corpo, ela vai aumentar a sua circulação e seus vasos estão comprimidos. E ele tem que ser dilatado para poder ter uma fluidez. Uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina. Esse momento que entra o losartana, eu marquei aqui, um vasodilatação. Seus vasos voltam ao normal. Seu corpo começa a trabalhar retendo na quantidade certa água e sódio. Principalmente, irmãos, quantos por cento de água é nosso corpo? Vocês sabem, eu não lembro dessa aula de ciência. 70%. Quando o remedinho começa a chegar lá e agir, e o seu corpo também a reagir, volta à estabilidade. Os macrófagos, como que é o nome da célula? Ele fala assim: resolvi seu problema. É o nosso faxineiro interno. Então, no caso da pressão alta, da vasodilatação, o que acontece é o seu corpo reagindo de novo. Mas tem alguns problemas que eu encontrei nisso. É quando a gente interrompe um tratamento. Meus irmãos, acompanhei meu pai um bom tempo depois do infarto dele, 2019 talvez, foi no meio da pandemia. O médico voltou às dores, aí o médico falou assim: a pressão do senhor Afonso, não pode abaixar. Não é só pressão alta que dá dor, pressão baixa também. É o corpo tentando agora compensar tudo. Então aprendi um monte de sintoma, um monte de conversa, um monte de situações que facilitou o meu entendimento. Mas aí, meus irmãos, eu fui ver, mas como que é a expulsão de tudo isso? Então, na primeira circunstância, o nosso corpo, ele faz essa faxina, essa limpeza. Quando não há, dependendo da infecção ou da inflamação, quando não tem, o nosso corpo não consegue, recomenda-se cirurgias. Tem que ir lá e retirar aquele corpo estranho que não foi combatido com remédio, principalmente antibióticos, etc. Então existem caminhos para poder se tratar essas doenças e devem seguir fielmente o período, porque elas se tornam inflamações crônicas e agudas e complicações a longo prazo que podem inclusive ser fatal se eu fazer um tratamento, interromper um tratamento. Ou fazer um tratamento por conta própria, nimesulida de 100, de repente nem precisava, mas a gente quer resolver rápido o negócio. A longo prazo, o que essa nimesulida vai fazer no meu corpo? Vai ter alguma consequência, principalmente no meu fígado, porque eu não preparei ele para isso. Não fiz a limpeza depois do meu fígado. Quem que tem alergia aqui? Rinite ou qualquer troço desse? Deixa eu ver os rinitosos aqui. Irmãos, é uma perturbação. Anderson, chega já, Alisson. Meu Deus, tem tudo. Gente, quer me ver irritado é quando a rinite ataca. A gente faz aquele barulho feio que só nós sabemos, né? Da coceira, coça o ouvido, coça o nariz, coça a seta, coça tudo. Por quê? Porque é ativado no nosso corpo a histamina, que é justamente o componente, esse é o nome dos remédios, histamin, um deles, né? Loratadina. Remédios que entram com um código e vai lá na célula com essas
liberações que foram feitas e gerou esse desconforto em você, o remedinho vai lá e fala, a dose certa que você precisa é disso aqui. Aí entra um Ristamin na dose certa, equilibra de novo o seu corpo, a coceira vai passando, vai voltando tudo normal, porque os macrófagos trabalharam e tirou todo esse desconforto de você. Dito isso, voltando para Oséias, olha o que o profeta fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos, olha a expressão lá na Almeida Revista Corrigida, porque Ele nos despedaçou. Deus viu a infidelidade do povo e falou assim para eles: vem cá, gente, eu vou te despedaçar. Quem fez isso? Deus, irmãos. As queixas nós mas está difícil, e está doendo, e estou quebrado, pode ser que você caiu na mão de Deus. A gente não coloca essa possibilidade na existência. Será que Deus vai fazer mal para mim? Deus não faz mal, Ele te despedaça por disciplina. Porque Deus é bom, Deus é amor, por isso que Ele despedaça a gente, irmãos. Despedaçar no hebraico é bakar, que significa dividir, rachar, rasgar, quebrar em pedaços. É uma disciplina de Deus sobre esse povo, que está falando assim: se eu não despedaçar vocês, vocês não voltarão para mim. Talvez, meus irmãos, eu poderia com muita tranquilidade dar alguns nomes de despedaçamentos que Deus faz na nossa história, irmãos. Vamos citar talvez umas 3. Por exemplo, vem Deus e despedaça a nossa finança. Já passou por essa experiência amarga ou não? De Deus falar assim: irmão, como você não aprendeu a viver com esse negócio chamado finança, então deixa eu te rasgar, deixa eu te rachar, deixa eu te quebrar, deixa eu te falir. Porque na falência a gente lembra de Deus. Deus já te despedaçou na saúde? O negócio revirou do nada? Deus já te despedaçou profissionalmente? 3 áreas críticas, né, irmãos? Finanças, saúde, profissão. Deus já te despedaçou. Preste bem atenção. Oséias casou com quem, irmãos? Quem tem moral para andar na rua de mão dada com prostituta? Despedaçou a reputação. Quem tem essa ousadia? Vai lá, Oséias, ande por Israel com essa mulher aí. Se Deus despedaçar a sua reputação hoje, como você vai lidar com isso aí? Você já leu o livro do profeta Isaías? Sabia que ele andou nu por 3 anos? Que reputação tem um profeta que anda com as nádegas de fora? Quer ser profeta? Que reputação tem um profeta como esse, irmãos? Já leu o profeta Jeremias? Desprezado pelos da própria casa. O povo queria despedaçar Jeremias, irmãos, não queriam ouvir a mensagem dele. Que reputação tem um profeta desse? Lembram do José, antes de ir para o Egito? Como que eram os irmãos dele com ele? Que moral que José tem dentro de casa? Nenhum, irmãos. Despedaçar, quebrar em pedaços. Deus rasgou o povo. Uma disciplina severa. O outro verbo que ele utilizou aqui, nos despedaçou, aí vem, e nos sarará, que é o próprio nome dele. Pode deixar o verso lá na tela. Essa expressão sarará, ela vem de Jeová Rafá, é o Senhor que nos sara. Deus nos despedaça, Deus nos arrebenta todo, mas Ele nos reconstrói, irmãos. Essa cena que a gente, estou sentindo um lixo, parece que não tem jeito mais. Se é Deus, irmão, na sequência Ele despedaça e nos sara.
Porque Deus não deixa um tempinho para a gente ficar remoendo as nossas dores, sentado da nossa dor. Olha outra expressão, Ele faz a ferida, ou seja, Ele nos golpeia, Ele nos bate, Ele nos atinge, mas ao mesmo tempo Ele nos liga. Fez a ferida e a ligará. Isso aqui é uma disciplina que a gente não conta muito na nossa história. Na versão que nós lemos da NVI, Ele nos enfaixa. Olha lá a versão. Mas, final do verso 1 da NVI, mas enfaixará as nossas. Então vamos pensar rapidinho nessa situação de ficar enfaixados. Esse joelho meu aqui não aquelas coisas mais não. Eu era goleiro, fã do Dida. Quem que é dessa geração? Dida? Cadê os velhos? Me ajuda aí. Falamos nele ontem aqui. Treinava lá no campo do Paulista. Era um militar que nos treinava. Verona, tá vivo, né? Quem que é de Guaiçara? Verona, tá vivo? Seu Verona? Tá, né? Tal, e todo sargentão na época, sargento Verona. E bati meu joelho na trave. Foi necessário colocar como é que chama? Metade de um gesso só. Gente, 13 anos, escola, joelho duro, sertralina. Você acha que eu fiquei enfaixado? Coçava o negócio, gente. Quem quebrou já sabe. Tá, acho que durou, sei lá, uma semana. Era para ficar 2 meses com o negócio. Uma semaninha, sai um pedacinho, dá aquela puxadinha. Acho que não precisa mais, já tá bom. Não funciona mais o joelho até hoje. Eu tinha 13 anos, gente. Por quê? A ideia de enfaixar é: fica quieto. Deus nos despedaça, Deus nos arrebenta, sara, coloca remédio, aí fala assim para nós: vai para o cantinho do pensamento agora. Aí os sertralinas de plantão falam: tá bom já, né, senhor? Não, eu falo: não, fica enfaixado ainda. A gente quer sair, meu irmão, desse tratamento com muita rapidez. Não deu certo, meu joelho não é bom até hoje. Se eu exagerar, eu tenho certeza que o próximo passo seria a cirurgia. Então eu vou no limite de tudo, porque não tratei até o fim. Porque esse enfaixar as nossas feridas para todo despedaçamento, para todo ferimento, o tratamento tem que ter uma recuperação. E lembra que Deus está falando de um povo que se perverteu, não adorou somente a Ele, se prostituíram com Ele, foram adorar financeiro. Então, queridos, essa realidade agora aqui do profeta, trazendo para mim, para você, que Deus nos fere e nos liga, Ele quer dizer que quando Ele entrar para nos tratar, a recuperação é completa. Olha o verso 2. Foi rápido, né? Depois de ficar enfaixado quanto tempo? Está aí o texto. Só que um dia para Deus é como? Então não dá para levar de uma forma literal essa parte, tá? Então 2 dias aí pode não ser 2 dias. Despedaçou, mas nos sarou. Fez a ferida, mas nos ligou. Depois de 3 dias, nos dará o quê? Então, se Ele vai nos dar a vida, quando Ele nos despedaçou, quando Ele nos feriu, nós estávamos mortos. Deus arrebentou com a gente no pior estado, nossos irmãos. Então, despedaçar morto, ferir morto, não dói tanto. Aí Deus faz esse enfaixamento em nós, porque Ele vai devolver agora a vida. A hora que tirar todas essas faixas, ao 3º dia nos... Então significa que no verso 1 esse povo estava morto. Vocês entendem assim também a Bíblia comigo ou não? Tudo que eu falei no verso 1 aparentemente parecia dolorido, porque estava pensando com a mente de vivos. Mas o profeta fala: não, estou falando de gente que está morta, porque ao 3º dia tem que ser. Então o tratamento de Deus é no estado que a gente não participa do tratamento. Por isso que em algumas cenas da vida a gente não entende muito bem.
As coisas começam a tomar sentido para nós só depois do terceiro dia, que Ele devolve a vida a gente, e a gente ressuscita. Aí Ele fala: e viveremos em que lugar? Ou seja, na sua presença, face a face. Deus é Deus de vivos, está escrito, e não de mortos. O que isso tem a ver com a minha e com a sua realidade, irmãos? O pecado nos matou, e para Deus refazer tudo, Ele tem que dar uma pioradinha, que é o verso 1: despedaça e sara, fere e liga. Deus nos leva a um lugar de restauração. Ele pega os mortos e fala assim: chegou a hora de você viver de novo. E esse trânsito, hora de viver de novo, esse é o ponto que nós precisamos entender nessa noite, irmãos. Pergunta que eu fiz aqui, como o pecado é expulso do homem? Então vamos fazer uma análise rápida, alguns textos aqui. Acelera no dedo aí, tá? Gênesis 6, olha só que interessante. Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem aconteceu o quê? Sobre a terra, e que toda a sua imaginação, ou a imaginação do pensamento do seu coração era só má. Quanto tempo? Comecinho da história, irmãos. Gênesis 6 só está começando, é pouquinha gente ainda na terra. Esse pequeno grupo de pessoas, ele tem os pensamentos maus o tempo todo. E Gênesis 6, Deus fala assim: para mim chega, não vou mais ter combate com o homem, vou limpar a terra. Ora, Jeremias 17, 9. O que o profeta fala para mim e para você: o coração, ou seja, o centro das emoções do homem, não esse órgão, não esse músculo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é? O profeta falando, para essa doença chamada pecado não tem cura. Quem é capaz de compreendê-lo? Marcos 7, verso 20. Alguns textos aqui para fundamentar o teu coração e você ver a seriedade do pecado em nós. Marcos 7, verso 20. E continuou: o que sai do homem é o que contamina o homem. Vamos até o verso 23. Pois do coração dos homens, que Jeremias já falou, saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, verso 22, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, verso 23. Todos esses males vêm de onde, irmãos? E tornam o homem impuro. Então, internamente, somos pessoas impuras, porque tem uma lista gigante de coisas que Jesus falou que isso está dentro da gente. Quem que fez isso? O pecado. Então, não tem terapia para curar o pecado, irmãos. Qual que é o discurso do pinguço? Uma hora, quando eu quiser. Discurso, irmão. Dentro dele existe um cativeiro para qualquer pecado. É assim, tá, irmãos? Eu tenho domínio. Não existe, irmãos. O pecado escraviza, é ele que domina a pessoa. Essa relaçãozinha de Marcos 7 faz inclusive a gente refletir. Dá uma olhadinha no 21 de novo, Nicole, volta lá. Como estão seus pensamentos? Do coração do homem saem. Irmãos, então não se engane, não fica pensando que as pessoas pensam coisa boa, vazia da gente. Não pensa. Se você for líder, pior ainda, tá?
Posição de liderança, ela gera em nós terríveis pensamentos ao nosso respeito, em qualquer esfera, seja ela religiosa, seja ela como cidadão público, seja um líder, seja onde for, área privada. Falou é líder, o povo já fala assim, não presta. Pode ser o melhor das galáxias, sempre vai ser bombardeado. Então quer ser líder, engrossa a casca. Tem um ditado místico no Brasil que quando a pessoa fala mal da gente, acontece o quê? Eu não sei qual que é a lógica disso, mas tudo bem. Irmãos, não tenho dúvida que a orelha não seria preta. A gente é bombardeado o tempo todo, queridos. Liderança é um caos. Até sem engrossar a casca, irmão, você já sofreu a beça. Ai, fulano falou mal de mim. Hoje, até que se prove o contrário. Não é não? O segredo é o testemunho tem que chegar antes, irmãos. Ainda que falaram mal de Jesus, sim ou não? Sabe que vão falar da gente? Não se engane, crente. Mas nosso pensamento